E na manhã desta terça-feira, a Conab trouxe os números do seu quarto levantamento de safra, que vai confirmando uma safra superior a 23-24, trazendo números relevantes em relação àquilo que vinha sendo apresentado durante o ano de 2023 nos primeiros levantamentos. A Conab estima uma safra cheia que deve totalizar pouco mais de 322 milhões de toneladas, e é o que eu destaco agora no Agricultura BR, os números gerais da Conab. Antes de falarmos das culturas, você acompanha comigo o número geral, ele traz a seguinte formatação. Produção 322 milhões 250 mil toneladas, é uma alta de 8,2% se comparada à temporada 23-24, quando foram produzidos 297 milhões 753 mil toneladas. Contudo, essa estimativa aqui ela ficou menor que a apresentada em dezembro, em 173 mil toneladas, lembrando que aqui são todos os grãos somados. A área ocupada na safra 24-25 é de 81 milhões e 400 mil toneladas. Conab segue confirmando esse dado. Observe que praticamente não há elevação, né? Uma alta de 1,8% na área de produção que a Conab estima. Agora sim falamos a respeito das culturas. Eu começo falando sobre soja. Soja teve, assim como o milho, um corte mais vertiginoso em relação aos estoques, tanto inicial, principalmente inicial, e o estoque final de soja. Nós vamos ver agora o quadro de oferta e demanda, e a gente vai trazer o comentário, que é uma consideração feita aos números que foram apresentados em dezembro, comparado aos números apresentados agora, neste 14 de janeiro. Veja agora como é que ficaram os dados de oferta e demanda. Está aqui a Conab trazendo para nós aqui os dados. Era para trazer um gráfico aqui, acabou vindo uma infotela. Estoque inicial, 1 milhão e 20 mil toneladas. Essa é a estimativa que a Conab trouxe. Ele é quase 1 milhão de toneladas abaixo daquilo que foi estimado no mês de dezembro. Em relação à produção, houve um ligeiro aumento ali de cerca de 100 mil toneladas. A produção está sendo estimada em 166 milhões 320 mil toneladas. Consumo, 60 milhões e 200 mil toneladas. Exportação estimada em 105 milhões 470 mil toneladas. E estoque final, 2 milhões 170 mil toneladas. Há um corte também grande no estoque final de 840 mil toneladas, de acordo com os números que foram apresentados nesta manhã pela Conab. O assunto agora na Agricultura BR é milho. E eu começo trazendo em destaque os dados divulgados nesta manhã pela Conab em seu quarto levantamento de safra. A Companhia Nacional de Abastecimento estimou a safra brasileira com pouco mais de 119 milhões de toneladas a serem produzidas na campanha 2024-2025. Esse relatório ele trouxe um impacto, assim como o Departamento de Agricultura americano, semana passada, na sexta-feira, ele trazia um corte forte nos estoques americanos de soja e também de milho. A Conab trouxe um corte expressivo nos estoques brasileiros, tanto para a soja quanto para milho, coincidentemente, traz esses cortes no estoque. Não é pouco, não. Você vai ver agora o quadro de oferta e demanda, eu vou comentando os números, comparando com aquilo que se tinha até então, que foi apresentado em dezembro, e você vai tirando suas conclusões aqui comigo. Aqui a gente tem um estoque final, que você observa que a torre quase que não sobe. Ela está com 2 milhões 530 mil toneladas de milho a serem produzidas, a serem estocadas, de estoque da safra passada para essa. 2 milhões 530. É um corte, observe, de 1 milhão 890 mil toneladas. Cerca de 40% do estoque que foi anunciado em dezembro foi cortado agora em relação a essa divulgação do mês de janeiro. A maior parte da campanha brasileira, a produção de milho, ela está concentrada na segunda safra. Então, não se tem muitas expectativas de mudança na produção. E ela se manteve, ou 100 mil toneladas a menos. Veio com 119 milhões 550 mil toneladas. Estava em pouco mais de 119 milhões e 600 mil toneladas mês passado.
O consumo, ele ficou com 700 mil toneladas. A Conab cortou 700 mil toneladas do consumo brasileiro na safra 24-25, sendo estimado agora em 86 milhões 350 mil toneladas. Já as exportações, os números se mantêm. 34 milhões de toneladas, assim como vinha sendo apresentado nos últimos levantamentos de safra. E o estoque final de soja, já que a Conab trouxe esse corte no consumo por algum motivo, veio para 3 milhões 420 mil toneladas. Esses números representam um corte de 1 milhão 490 mil toneladas nos estoques finais de milho da safra brasileira. Então, observe, Conab nem estamos ainda, longe ainda, né, de estar com a segunda safra de milho no campo. E a Conab já faz cortes relevantes em relação a estoque inicial e estoque final de milho. É sempre bom ficar de olho. É um ano diferente, no qual você tem uma valorização muito forte das exportações de proteínas do Brasil. Eu falo de frango, eu falo de suínos e falo de bovinos. Então, se havia uma expectativa maior em relação a esse cenário e a Conab começa a trazer cortes aqui nos estoques, esse fator é importante para quem produz milho e para quem demanda também. Fica de olho, essa informação realmente relevante de mercado. Falamos de feijão agora no Agricultura BR, eu trago os dados da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Hoje o programa tem muitos levantamentos da Conab, porque foi divulgado nesta manhã o 4º levantamento da safra 2024-2025. E por aqui eu trago a relação de oferta e demanda para feijão. Você acompanha comigo na tela como é que fica essa situação de oferta. E olha só, produção de feijão no Brasil a 3 milhões e 400 mil toneladas, de acordo com o que foi apresentado pela Conab. O consumo está dentro daquilo que é esperado, né, um pouquinho mais alto do que teve na temporada passada, enquanto que o consumo se mantém a 3 milhões e 50 mil toneladas para a safra 24-25. Isso já tem, de certo modo, ainda não reflete-se sobre os valores pagos pela população, né, o consumidor final ao feijão brasileiro, mas já reflete no valor pago aos produtores que colheram o feijão em primeira safra. Então, os valores começam a ficar mais pressionados. Alguns produtores, dependendo da variedade de feijão, têm guardado para comercializar posteriormente, mas no momento o feijão recua bastante o preço pago ao produtor e muito de leve para o consumidor final. No Agricultura BR falou de feijão, fala-se de arroz também. E eu trago agora os dados de oferta e demanda para arroz que foram apresentados pela Companhia Nacional de Abastecimento em seu 4º levantamento de safra. Um dado que é importante é que a Conab cortou de 11 milhões de toneladas para 10 milhões e 500 mil toneladas o consumo esperado no Brasil na campanha 24-25. Isso representa uma mudança diferente, alguma coisa muito extraordinária? Não. O Brasil normalmente consome entre 10 milhões e 300 mil até 10.800, 10.900. Está esperando agora 10 milhões e meio de toneladas para consumo final em uma campanha em que o Mercosul produz muito mais arroz. Veja comigo agora como é que fica a situação do Brasil. Você viu que eu comentei Mercosul, já antecipo, né? Vai ser assunto nessa semana aqui, a nossa equipe de produção está trabalhando para trazer alguns entrevistados para a gente conversar aqui e falar da produção de arroz no Mercosul, mas a produção de arroz ela é mais alta nesta campanha 24-25 nos países que compõem Mercosul, portanto Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai produzem mais arroz. Estoque inicial de arroz para o Brasil é de 392 mil toneladas, de acordo com a Conab. Não muda praticamente nada. Os dados da Conab entre dezembro e janeiro para o arroz, ele praticamente não se altera. Produção, 11 milhões 980 mil toneladas, são quase 12 milhões de toneladas, Brasil produzindo uma safra cheia de arroz, assim como foi na safra 23-24, mesmo com a redução do potencial de safra causado pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Esse fator é importante. Mesmo com aquela situação, o Brasil produziu muito arroz acima da média dos últimos 5 anos. Importação de arroz, o Brasil sempre importou arroz, 1
milhão e 400 mil toneladas. Aquela coluna está escrito cons, né, consumo, ela que traz a novidade, né, um corte de 11 milhões para 10 milhões e 500 mil toneladas de consumo de arroz no Brasil. O brasileiro vai comer menos arroz nesta campanha. Vocês vão comer menos arroz? Estou perguntando para o senhor cinegrafista, vai comer menos, vai comer mais? Não? Mesma coisa, o pessoal está dizendo que é a mesma coisa. Exportação brasileira de arroz chegando a 2 milhões de toneladas e o estoque final ele fica em 1.270.000 toneladas, de acordo com os dados apresentados pela Conab na manhã desta terça-feira.